Bom dia, queridos irmãos, a paz. Eu sou o Anderson do canal João 832 para mais um estudo. E hoje daremos sequência ao livro História dos Hebreus, a partir do livro 15º. Hoje nós veremos coisas interessantes, veremos um pouco mais sobre a história dos imperadores romanos, Antônio e também de Augusto César. Tô fazendo esse vídeo gravado devido à correria, tá? Não vou conseguir fazer lives por alguns dias. Eu vou ficar intercalando entre lives e estudos gravados. Mas o que importa é que o canal ele vai continuar tendo material, tendo estudo, tá ok? Para os irmãos que gostam de acompanhá-lo. Aquele recadinho breve. Deixa o seu like se você estiver gostando do conteúdo. Deixa o seu dislike também, se você não estiver gostando. Ajude a compartilhar os estudos do canal para que o YouTube veja que pessoas estão acessando, estão gostando do conteúdo.
tá ok? E recomende sempre os nossos vídeos. Nesse vídeo eu não vou comentar sobre guerra de Israel. Eu pretendo fazer um vídeo curto, só falando sobre isso, sobre o que eu penso, tá ok? Mas nada com viés de política, geopolítica, apenas uma reflexão para que os irmãos fiquem atentos, tá ok? Nos dias que estão por vir. Então, sem mais delongas, se o irmão quiser acompanhar aí, preste atenção, ou compre, né, o livro da história dos Hebreus, para que a gente possa fazer esse estudo junto. Capítulo 1 do livro 15 diz assim: Herodes mandou levar para o palácio real tudo o que encontrou de móveis preciosos, mas o ouro e a prata tomou dos ricos, e reuniu assim uma grande soma, de que fez presente a Antônio e aos que estava, né, o que este mais estimava. E mandou matar 45 dos principais seguidores de Antígono, e colocou guardas às portas para ver, quando trouxessem os corpos, se estavam todos mortos de verdade. Ordenou também que lhe trouxessem tudo o que se encontrasse de ouro e de prata. Os que haviam seguido o partido de Antígono não viam o termo dos seus males. Os bens, todos que possuíam, eram insuficientes para satisfazer a ambição de Herodes, ou para contentar da sua insaciável avareza, pois as suas finanças estavam então esgotadas. Havia ainda motivos para se temer uma carestia, porque as terras estavam em descanso, sendo aquele 7º ano, né, um ano sabático, né? A gente sabe que a cada 7 anos a terra ela merecia um descanso, tá ok? E no ano 50, né, ela era devolvida ao seu antigo dono, né, se você tivesse feito um negócio, vendido uma terra. Então no 7º ano a terra repousava de todo o labor, né, preparação e colheita. Havia ainda motivos para se temer uma carestia, porque as terras estavam em descanso, sendo aquele o 7º ano, no qual não nos é permitido cultivar nem semear a terra. Antônio queria conservar Antígono como ornamento ao seu triunfo, porém, vendo que os judeus o favoreciam e estavam prestes a se revoltar por causa do ódio que sentiam contra Herodes, julgou que o único meio de conservá-los no cumprimento do dever era matando-o. Assim mandou cortar-lhe a cabeça em Antioquia. Estrabão da Capadócia relata esse fato da seguinte maneira: Antônio, em Antioquia, mandou cortar a cabeça de Antígono, rei dos judeus, e foi o primeiro dos romanos que desse modo fez morrer um rei, porque julgou que não havia outro meio de fazer com que os judeus obedecessem a Herodes, que havia sido feito rei em seu lugar, pois estavam tão enraivecidos contra ele e tão afeiçoados a Antígono, que nem mesmo a violência dos tormentos poderia obrigá-los a dar a Herodes o nome de rei. E foi isso que levou Antônio a se servir de um suplício tão vergonhoso para um soberano, a fim de obscurecer a memória de um e moderar a aversão que se tinha pelo outro. Já vimos como Barza, Farnese e Pácoro, generais do exército dos partos, retiveram presos a Hircano, sumo sacerdote, e Fazael, irmão de Herodes, que se suicidou para evitar a vergonha da escravidão. Devemos dizer agora que do modo que Hircano foi posto em liberdade e como veio procurar Herodes depois que este foi feito rei. Então aqui a gente vê o relato de Estrabão da Capadócia, né, outro historiador que coloca o mesmo relato desses fatos históricos, tá ok? Isso é para comprovar, irmãos, para deixar claro que Joséfo, ele foi um historiador
sem igual. E da história do povo hebreu, do povo judeu daquela época, não tem outro que tenha feito um relato tão preciso, ok? Dos acontecimentos e dos eventos. Capítulo 2. Hircano foi levado a Fraate, rei dos partos. E esse príncipe tratou-o muito bem por causa da nobreza de sua família. Tirou-lhe as cadeias e permitiu que morasse na Babilônia, onde havia um grande número de judeus, e ele era honrado como sumo sacerdote e rei não somente pelos que se haviam estabelecido naquela poderosa cidade, mas também por todos os outros judeus que moravam além do Eufrates. E ele sentia-se feliz em sua desdita. E quando soube que Herodes subira ao trono, concebeu as maiores esperanças, tanto porque o rei naturalmente amava os seus parentes e aliados, quanto por julgar que, tendo-lhe salvado a vida quando ele corria o risco de ser condenado, nada mais esperava dele senão reconhecimento. Assim desejou ardentemente ir procurá-lo e falou de seus planos àquele em quem mais confiava. Aconselharam-no, porém, a ficar, dizendo-lhe, para convencê-lo disso, que todos os seus compatriotas naquele país já estavam prestando a ele todas as honras que podiam prestar, a seu sumo sacerdote e rei, que ele não podia esperar a mesma coisa da Judéia, por causa da maneira ultrajosa como o antigo não havia sido tratado, ou havia tratado. Que a mudança de sorte muda também os sentimentos dos homens, e jamais os reis se lembram dos favores recebidos enquanto simples cidadãos. E que ele não devia esperar tanto afeto da parte de Herodes. Essas opiniões, embora tão sensatas, não fizeram impressão no espírito de Hircano. Tanto ele estava ansioso para voltar, e Herodes escreveu-lhe também, rogando que pedisse ao rei e aos judeus para não lhe invejarem o contentamento de compartilhar o poder da realeza, pois chegara o tempo de agradecer os favores que lhe havia feito, que ele devia, tanto por Hircano havê-lo elevado, como por lhe salvar a vida. Esse fingido soberano não se contentou em escrever-lhes nesses termos, mas também enviou Saramala como embaixador a Fraate, com muitos presentes, para obter deste a liberdade de seu benfeitor e a oportunidade para recompensá-lo pelos favores que recebera. Todas essas demonstrações de amizade, no entanto, eram pura mentira e hipocrisia. A única coisa verdadeira nisso tudo era que ele havia usurpado a coroa e temia uma reviravolta. Por isso desejava com ardor ter Hircano ao seu alcance para poder matá-lo. Lembrando que Herodes ele era um cara perturbado, ele temia sempre que alguém estava conspirando contra ele, queria tomar o trono dele. Então, a qualquer sinal de risco para o trono dele, ele mandava matar. E lá na frente a gente vai ver que, inclusive, ele mandou matar os próprios filhos e a esposa, tá ok? Se eu não me engano, a esposa também. Caso julgasse tal conveniente para sua própria segurança, como nos faz ver a continuação dessa história. Hircano foi posto em liberdade pelo rei dos partos e os judeus que estavam na Babilônia. Forneceram-lhe o dinheiro necessário para a viagem. Herodes tratou-o com muita deferência, dava-lhe sempre o primeiro lugar nas assembleias e nos banquetes, chamava-o de pai, e tudo fazia para que ele não suspeitasse de sua traição, porque desejava a todo custo conservar a posse da coroa e reforçar a sua recente autoridade. Isso causou dissensões domésticas que excitaram grande perturbação por motivo que vou relatar. O temor de que uma pessoa de origem ilustre fosse construída no sumo sacerdote levou Herodes a mandar vir da Babilônia um sacerdote chamado Ananel, oriundo de uma das mais obscuras famílias,
investiu nesse cargo Alexandra, mãe de Hircano e viúva de Alexandre, filho do rei Aristóbulo, de quem ele tivera um filho de nome Aristóbulo, como o avô, e uma filha de nome Mariana, mulher de Herodes, ficou muito sentida com a justiça que este fez ao filho, preterindo-o para honrar com tão excelsa dignidade um homem de nenhum mérito. Ela então escreveu a Cleópatra por meio de um músico, rogando-lhe que pedisse a Antônio o cargo para o filho. A rainha prestou-lhe de boamente aquele favor, mas nada pôde obter. Ao mesmo tempo, Gélio, que era muito amigo de Antônio, veio à Judéia para alguns negócios e admirou-se da beleza extraordinária de Aristóbulo e de Mariana, e da felicidade de Alexandra por ter posto no mundo tais filhos. Aconselhou-a a mandar retratos deles a Antônio, não duvidando que ele, depois de os ter visto, faria tudo o que ela desejava. Ela acreditou e Gélio, ao regressar para junto dele, exagerou a beleza deles, afirmando que mais pareciam divindades que criaturas humanas, e tudo fez para suscitar nele o amor por Mariana. Antônio, porém, julgou que não seria justo obrigar um rei, seu amigo, a enviar-lhe a própria mulher. Além disso, temia a inveja e o ciúme de Cleópatra. Assim contentou-se em escrever a Herodes, pedindo que lhe enviasse Aristóbulo por algum pretexto honesto, se isto não lhe viesse a causar nenhuma aflição. Herodes julgou arriscado enviar uma pessoa da origem, beleza e idade de Aristóbulo, que então contava apenas 16 anos, a um homem de posição tão elevada como Antônio, que era também o mais voluptuoso dos romanos, pois podia ocultar a sua volúpia pela confiança que tinha em seu poder. Assim respondeu-lhe que Aristóbulo não poderia sair da Judéia sem perigo de uma guerra, pela esperança que tinham os judeus de ser beneficiados por uma troca de rei. Herodes, depois de se desculpar perante Antônio, julgou conveniente dar atenção também a Aristóbulo e a Alexandra e não descontentar Mariana, que insistentemente pedia ao sumo sacerdote para o irmão. Ele julgou também vantajoso tirar a Aristóbulo qualquer ocasião de sair do país, sob pretexto de viagem. Reuniu-se em seguida aos seus amigos mais íntimos e queixou-se muito de Alexandra, dizendo que ela trabalhava secretamente para tirar-lhe a coroa e para fazer com que Antônio, por meio de Cleópatra, a entregasse ao filho, e que nisso ela era ainda mais culpada, pois não poderia obtê-lo sem fazer a filha descer do trono e sem tirar ao genro uma honra que ele conquistara com muito sofrimento e perigo, mas que ele desejava, no entanto, esquecer sua injustiça e demonstrar em atos o seu afeto por ela e pelos seus, outorgando ao filho dela o sumo sacerdote o que Ananel exercera até então por causa da pouca idade de Aristóbulo. Essas palavras que Herodes premeditara para enganar as princesas e os amigos comoveram Alexandra, tanto pela alegria de obter o que tão ardentemente desejava, quanto pelo temor de ver que Herodes havia descoberto os seus desígnios, e de tal modo que, banhada em lágrimas, ela lhe confessou que tudo o que tentara referente ao sumo sacerdócio fora na persuasão de que seria vergonhoso para o seu filho ver outro homem no cargo. Quanto ao que se referia ao reino, porém, não tivera a menor ideia de pretendê-lo para o filho, e ainda que o oferecessem, ela não aceitaria, pois era uma grande honra ver a filha reinar com ele e sua família, e nada tinha a temer. Por isso, vencida pelos benefícios, ela recebia com gratidão uma honra que ele fazia ao filho. E Herodes podia ter a certeza de que ele lhe seria submisso. Rogou-lhe ainda que perdoasse tudo o que os sentimentos de sua origem
e a injustiça que julgava se fazia a Aristóbulo a tinham levado a empreender. Em seguida, depois dessas palavras, apertaram-se as mãos para mostrar que a reconciliação era verdadeira. E todos julgaram que, de fato, não havia mais entre eles nenhum motivo de desconfiança. Capítulo 3. Logo depois, o rei Herodes tirou o sumo sacerdócio de Ananel, o qual, embora fosse da família dos sacerdotes, passava por estrangeiro, porque era da raça dos judeus, que moravam em grande número além do Eufrates. Herodes honrava-o com aquela dignidade logo que subira ao trono, mas apenas porque era um grande amigo. E tirou-o somente porque julgou necessário para acalmar as divergências em família, pois aquele cargo era concedido não por algum tempo, mas para sempre, e não se podia tirá-lo de alguém sem cometer uma injustiça. Antíoco Epifânio foi o primeiro a violar essa lei, quando depôs Jesus para colocar Onias em seu lugar. Aristóbulo foi o segundo, quando tirou o cargo de Hircano, seu irmão, a fim de tomá-lo para si mesmo, e Herodes foi o terceiro, quando, para ter paz em casa, o entregou a Aristóbulo, vivendo ainda Ananel. Essa reconciliação, todavia, não impediu que Herodes continuasse com as suas desconfianças e julgou que Alexandra, depois do que ele havia feito, não deixaria de provocar uma rebelião, se a ocasião para tal se apresentasse. Assim, proibiu-a de sair do palácio e de intrometer-se em qualquer coisa. Mandou vigiá-la com tanto cuidado que nada fazia a ela que não lhe fosse logo relatado. Como era muito orgulhosa, coisa natural das mulheres, ela suportava com grande revolta aquele indigno tratamento, pois preferia sofrer qualquer coisa a perder a liberdade. Sob pretexto de honra, faziam-na passar a vida numa verdadeira escravidão e em contínuo temor. Assim ela resolveu escrever à rainha Cleópatra, rogando-lhe que tivesse compaixão dela e de sua infelicidade e a ajudasse. A princesa mandou dizer-lhes que tentasse fugir com o filho para o Egito. Alexandra aprovou o conselho e ordenou a 2 de seus servidores de maior confiança que fizessem 2 caixas em forma de ataúde, numa das quais ela se encerraria e na outra estaria o seu filho, para de noite serem levadas a bordo de um navio que já estava preparado para partir para o Egito. Esopo, um desses servidores, falou e disse a Sabion, julgando que ele sabia do caso, pois passava por muito amigo de sua senhora e grande inimigo de Herodes. Até mesmo as suspeitas que ele fosse um dos cúmplices no envenenamento de Antípatro. Esse homem, porém, feliz por haver encontrado tão favorável ocasião para conquistar o afeto de Herodes, foi manifestar-lhe a intenção de Alexandra de fugir para o Egito. Herodes, que não era menos vingativo que inteligente, deixou-a executar livremente o seu intento com o filho, sem detê-los, senão quando já eram levados naquelas caixas em forma de ataúde. Olha como ele era sórdido, cruel. Com ele não ousava causar mal a Alexandra, para que Cleópatra não ficasse ressentida. Fingiu perdoá-la e mostrou-se clemente para com mãe e filho, no excesso de bondade, mas no seu coração resolveu eliminar Aristóbulo de qualquer maneira. Esperaria mais um pouco, no entanto, para melhor ocultar os seus intentos. A festa dos tabernáculos, uma das que nós celebramos com maior solenidade, havia chegado, e ele a quis passar em banquetes com o povo. Mas um fato que aconteceu nessa ocasião aumentou de tal modo a sua inveja por Aristóbulo que ele não pôde esperar mais para executar o seu projeto. Eis como as coisas se passaram. Esse príncipe, que então contava 17 anos,
revestido com os ornamentos de sumo sacerdote, subiu ao altar para oferecer a Deus os sacrifícios ordenados na lei, na Torá. A sua extraordinária beleza e a figura esbelta, que sobrepujava em muito os da sua idade, fizeram brilhar de tal modo a sua pessoa e majestade de sua descendência, que ele atraiu sobre si os olhos e o afeto de toda aquela grande multidão. Esse fato renovou no espírito do povo a lembrança dos grandes feitos de Aristóbulo, seu avô. O povo não pôde esconder a sua alegria e as aclamações e votos ao jovem príncipe foram manifestados com excessiva liberdade, não recomendável sob o reinado de um soberano tão invejoso e cioso de sua autoridade como Herodes. Essa demonstração de sentimentos pela família de Aristóbulo e de gratidão pelos favores deles recebidos irritaram-no tanto que ele não quis adiar mais a execução do que tinha em mente. Assim, passada a festa, foi a um banquete que Alexandra oferecia em Jericó. Ali, como para homenagear Aristóbulo, ele demonstrou prazer em assistir aos divertimentos dos moços. Com essa intenção, foi a um lugar ideal para o seu propósito. Sendo um dia de muito calor, os moços ficaram logo cansados de jogar e foram descansar e abrigar-se dos ardores do sol do meio-dia, num jardim, onde se puseram a contemplar alguns dos companheiros e servidores que se banhavam. Herodes fez com que Aristóbulo fosse banhar-se com eles, e então aqueles que ele havia levado para esse fim atiraram-se também à água, e como brincadeira fizeram Aristóbulo mergulhar, mas não o deixaram emergir até que ele morreu afogado. E esse foi o triste fim de Aristóbulo, que contava apenas 18 anos, e somente por um ano exercera o sumo sacerdócio. Herodes logo o restituiu a Ananel. Quem poderia exprimir a dor da mãe e da irmã desse infeliz príncipe? Elas derramaram lágrimas junto ao seu corpo e estavam inconsoláveis. A notícia espalhou-se logo por toda Jerusalém e encheu a cidade de luto. Não havia uma casa ou família que não considerasse aquela perda como própria. Nenhuma outra dor, porém, se igualava à de Alexandra, e o conhecimento da traição que tão cruelmente lhe arrebatara o filho aumentava ainda mais. Era, no entanto, obrigada a dissimular pelo temor de um mal maior. Veio-lhe muitas vezes à mente a ideia de matar-se, mas se deteve, se conteve, na esperança de que, sobrevivendo ao filho sem mostrar o que sabia a respeito de sua morte, encontraria talvez ocasião para vingá-lo. Herodes, por sua vez, usava de todos os meios para persuadir a todos de que não tivera naquilo a mínima participação, e não somente com palavras procurava demonstrar a sua tristeza e pesar, mas a elas ajuntava lágrimas aos quais pareciam tão espontâneas que poderiam passar por verdadeiras. Ele era um psicopata dissimulado, com certeza. A verdade, porém, é que ele julgava que a sua segurança dependia daquela morte. No entanto, não podia deixar de se comover pela morte de um príncipe de tão rara beleza, tirado do mundo na flor da idade. Fosse como fosse, ele fazia todo o possível para dar a entender que não era culpado daquele crime, e não poupou despesas para lhe organizar um magnífico funeral. Se a dor das princesas pudesse ter sido mitigada com demonstrações exteriores de afeto, tê-lo-ia sido. Sem dúvida, pela quantidade de preciosos perfumes que eles fizeram queimar sobre o túmulo e pelos ornamentos de que o enriqueceu, com magnificência mais que real. Capítulo 4. A perda de um filho tão amável fez uma ferida tão profunda no coração de Alexandra que nada podia consolá-la. Seu pesar renovava-se todos os dias.
com sentimentos tão vivos que todos os animavam continuamente a se vingar. Ela escreveu então a Cleópatra narrando como Herodes lhe havia arrebatado o filho com tão detestável traição. A rainha, que sempre fora inclinada a ajudá-la, teve tanta pena de sua desdita que tudo fez para persuadir Antônio a vingar uma morte tão deplorável. Falou-lhe como de coisa horrível, na qual ia também algo de honra dele. Pois Herodes, depois de ter sido por seu intermédio elevado ao trono, ao qual não tinha direito, praticara aquela rara crueldade, derramando o sangue daquele que era o legítimo possessor. Antônio ficou impressionado com essas palavras e, como não podia aprovar tão negra ação, caso fosse verdadeira, dirigiu-se a Laudice, dando ordem para que Herodes fosse procurá-lo, a fim de se justificar do crime do que o acusaram. Herodes, que se sentia culpado e receava a ira de Cleópatra, que ele sabia incitar continuamente Antônio contra ele, temia muito essa viagem, e a necessidade de obedecer, no entanto, o obrigou a empreendê-la, e ele deixou o governo do reino a José, seu cunhado. E aqui tem uma nota de rodapé. A continuação da história nos faz ver que José era cunhado de Herodes, e não seu tio, como se refere o texto grego. Então aqui a gente vê uma parte que um texto ele converge do outro, diverge, né? Aqui ele fala que é cunhado, e no texto grego fala que ele era tio. Ordenando-lhe em seguida que, se Antônio condenasse, ele devia imediatamente matar a rainha Mariana, sua mulher, pois ele a amava com tanta paixão que não podia tolerar que, depois de sua morte, ela passasse para outro homem. Olha como esse cara era perturbado. Além disso, considerava que ela era a causa de sua infelicidade, pois a fama de sua extraordinária beleza suscitara havia muito o amor de Antônio por ela. Depois de dar essas ordens, ele se pôs a caminho com pouca esperança de um feliz êxito. Na ausência de Herodes, José ia frequentemente visitar Mariana, quer para prestar-lhe a honra que lhe era devida, quer para tratar dos negócios do reino. Ele falava constantemente do extremo amor que o rei, seu marido, tinha por ela. Quando ele notou que, em vez de mostrar que acreditava, ela se punha a zombar, e Alexandra, sua mãe, mais do que ela ainda, um imprudente desejo de fazê-las mudar de sentimento, levou-o a revelar a ordem que recebê-la, o que comprovava que Herodes não podia tolerar que a morte o separasse dela. Essas palavras, todavia, em vez de persuadir a princesa do afeto de Herodes, causaram-lhe horror pela tirania, desumanidade que, mesmo após a morte, o tornava tão cruel para com a pessoa a quem ele mais amava na terra. Os inimigos desse príncipe então fizeram correr a notícia de que Antônio mandara matar Herodes, depois de submetê-lo a diversos tormentos. Toda a cidade de Jerusalém ficou agitada, principalmente no palácio real e no das princesas. Alexandra exortou José a sair com ela e com Mariana, a fim de se colocarem sob a proteção das águias romanas, da legião comandada por Júlio, que estava acampada fora da cidade. E assim ficaram em segurança, caso houvesse algum tumulto. E também porque ela não duvidava de que, quando Antônio visse Mariana, obteria dele tudo o que quisesse, até mesmo a restauração do trono e todas as outras honras e privilégios que o seu nascimento lhe permitia esperar. Se eu não me engano, irmãos, a legião que era comandada por Júlio César eram várias, né? Mas a principal, acho que era a 10ª legião.
Pensavam assim quando receberam carta de Herodes contrariando essas notícias. Diziam que, tendo chegado onde Antônio estava, havia acalmado o seu espírito com grandes presentes, tornando-o tão favorável nas conversações que tivera com ele, que não havia mais motivo para temer os maus ofícios de Cleópatra. Porque Antônio afirmava que um rei não era obrigado a prestar contas a ninguém de suas ações com relação ao governo de seu território, pois se assim fosse, deixaria de ser rei, não podendo agir com a autoridade que tal posição lhe concede, e que não importava nem mesmo a Cleópatra a maneira como os reis governavam. Era outro demônio também, né? Nenhuma novidade do Império Romano, né? Só tinha demônio lá. As cartas acrescentavam que não havia honras que ele não tivesse recebido de Antônio, ao qual se servia dos seus conselhos e o convidava todos os dias para banquetes, embora Cleópatra fizesse todos os esforços para destruí-lo, pelo desejo que tinha de ser rainha da Judéia. Mas a justiça de Antônio estava à porta dos artifícios e calúnias da princesa. E assim ele voltaria logo, mais consolidado do que nunca em seu reino e no afeto de Antônio, sem que restasse a Cleópatra esperança alguma de prejudicá-lo, porque Antônio entregara a ela a Baixa Síria, com a condição de que desistisse das pretensões que tinha sobre a Judéia. Essas cartas fizeram Alexandra e também Mariana abandonar a ideia de ficar sob a proteção das águias romanas, mas Herodes veio a sabê-lo, e Salomé, sua irmã, e a sua mãe disso lhe falaram logo que ele chegou a Jerusalém, e depois que Antônio partiu em marcha contra os partos. Salomé fez ainda mais para se vingar de Mariana, que tinha o coração extremamente grande, mas havia censurado, numa contestação entre ambas, a baixeza da origem da outra. Ela acusou José, seu próprio marido, de ter se portado muito familiarmente com a princesa. Herodes, que amava ardentemente Mariana, sentiu então até onde iam os seus ciúmes. Conteve-se, todavia, embora com dificuldade para que não percebessem que a sua paixão o fazia perder o juízo. E em particular perguntou a Mariana que relações ela tivera com José. Ela protestou com juramento, do qual uma pessoa inocente pode se servir para sua justificação, que nada houvera entre eles que ele viesse a ter motivo de se queixar. Herodes, vencido pelo amor que lhe devotava, não somente acalmou o espírito, como também pediu perdão por ter ainda que levemente prestado fé às palavras que lhe haviam dito. Demonstrou ainda toda a satisfação que sentia por saber que ela era tão fiel, e tudo fez para mostrar-lhes com que paixão a amava. Tantas provas de ternura fizeram como acontece em casos semelhantes, com que ambos se pudessem a chorar e se abraçassem. Porém, ainda que Herodes se esforçasse por lhe incutir cada vez mais o seu amor, ela não pôde deixar de lhe dizer: achais então que é a grande prova de amor ter ordenado que me mandassem matar, caso Antônio também vos tirasse a vida? Embora eu jamais tivesse dado motivo para que ficasseis insatisfeito comigo? Essas palavras foram como uma apunhalada no coração de Herodes. Ele afastou Mariana, a quem ainda estava abraçado, arrancou os cabelos e disse que já não podia duvidar do seu crime, pois era impossível que José lhe tivesse manifestado em segredo um segredo daquela importância, sem que ela lhe tivesse entregado a ele, para recompensá-lo pela traição. Ficou de tal modo transtornado pela cólera que lhe teria matado naquele dia no mesmo instante, se a violência do amor não tivesse combatido a força do ciúme. Quanto a José, mandou imediatamente matá-lo, sem nem mesmo querer vê-lo ou ouvi-lo, e mandou meter Alexandra numa prisão como sendo a causadora de todo aquele mal. Nesse interim, a Síria estava convulsionada pela insaciável avareza de Cleópatra,
ao qual, abusando do poder que exercia sobre o espírito de Antônio, incitava-o continuamente contra os grandes do país, a fim de que ele os privasse das suas terras e possessões e as entregasse a ela. O amor que ela nutria pelas riquezas era tão grande que nada havia que não julgasse lícito para obtê-la. A sua ambição era tão desmesurada que ela mandou envenenar o irmão de 15 anos ao qual pertencia o reino, e fez com que Antônio mandasse matar a Sinoé, sua irmã, enquanto esta orava em Éfeso, no templo de Diana. Ela não temia violar a santidade dos templos, dos sepulcros ou dos asilos, se deles pudesse obter dinheiro. Não tinha escrúpulos em cometer sacrilégios, se lhes fossem úteis. Nem diferenciava os caminhos santos dos profanos quando se tratava de seus interesses. Não tinha nenhuma dificuldade em calçar aos pés a justiça, contanto que daí lhe viesse alguma vantagem. Então aqui a gente passa a conhecer um pouco sobre Cleópatra, né? Temos muito pouca informação hoje no mundo sobre essa mulher, e aqui a gente vê o quão avarenta e cruel ela era. Os tesouros todos da terra dificilmente seriam suficientes para satisfazer essa ambiciosa e voluptuosa princesa. Não devemos, portanto, nos admirar de que ela instigasse continuamente Antônio a despojar os outros para enriquecê-la. Assim, não havia ainda entrado com ele na Síria, quando sonhou apoderar-se de toda a região. Mandou então matar Lisânias, filho de Ptolomeu, dizendo que ele favorecia os partos. Depois insistiu com Antônio que tirasse a Arábia e a Judéia de seus reis e a entregasse a ela. No entanto, embora a paixão de Antônio por ela fosse tão violenta que parecia havê-lo enlouquecido, ele não quis cometer uma injustiça tão patente, que com certeza teria mostrado ao mundo que ele era escravo de uma mulher. E para não aborrecê-la com uma negativa a todos os seus pedidos, e também para não passar por injusto perante todos se neles os consentisse, deu-lhe tudo o que se havia suprimido dessas duas províncias e todas as cidades situadas desde o rio Eleutério até o Egito, exceto Tiro e Sidom, que ele sabia terem sido sempre cidades livres, não obstante os esforços que ela fazia para obtê-las. Capítulo 5. E aí a gente finaliza o nosso estudo por hoje. Cleópatra, depois de acompanhar Antônio até o Eufrates, veio a Apameia e a Damasco, enquanto ele marchava com o seu exército pela Armênia, e desejou também ver a Judéia. Herodes recebeu-a com grandes honras e tratou com ela a respeito das rendas da parte da Arábia, e ela concedida por Antônio e do território de Jericó, o único lugar onde cresce o bálsamo, que passa pelo mais excelente de todos os perfumes, onde se vê em abundância as mais belas palmeiras do mundo. Durante as diversas entrevistas que Herodes teve com a princesa, ela tudo fez para envolvê-lo amorosamente, e como era muito impúdica, certamente sentia atração por ele. No entanto, o mais verossímil é que o seu intento fosse o de por esse meio encontrar ocasião para destruí-lo. De qualquer modo, ela demonstrou sentir grande paixão por Herodes. Ele, que ao contrário nutria por ela grande aversão havia muito tempo, pois essa princesa sentia prazer em fazer mal a todos. Não somente permaneceu insensível às suas carícias, como se sentiu horrorizado pela sua falta de pudor. Então ela era uma mulher sem vergonha na cara. Uma mulher sem vergonha. Chegando a consultar os amigos, se não era o caso, fazê-la morrer, e assim livrar muita gente dos males que ela causava, bem como dos que poderia vir a causar. Alegou ainda que estaria fazendo um favor a Antônio, pois se a sorte deixasse de lhe ser favorável,
Ele só poderia esperar infelicidade em vez de auxílio. A sua intenção era libertar o mundo daquela inimiga declarada da virtude e da justiça, o sujo falando do mal lavado. Os amigos, porém, foram de opinião contrária e disseram que não era vantagem um príncipe tão hábil como ele lançar-se em tão grave perigo, que não deveria agir com tal precipitação, que era impossível Antônio não descobrir o seu ato, que por maior benefício que Antônio viesse a obter com aquilo, a cólera por se ver daquele modo privado da princesa aumentaria ainda mais o seu amor por ela, que ele não escutaria nenhuma alegação em justificativa ao atentado, à mais poderosa rainha do seu tempo. Pois ainda que a sua morte lhe fosse útil, não se poderia negar que ele com isso seria grandemente ofendido, e que sendo evidente que Herodes nada podia empreender contra Cleópatra sem atrair sobre si e sobre a sua família grandíssimos males, julgavam que a melhor deliberação a tomar, depois que ela recusara responder ao amor da princesa, que ele recusara, era fazer em tudo ou mais o que fosse possível para contentá-la. Herodes deixou-se persuadir por essas razões e então serenou Cleópatra com grandes presentes e levou-a até o Egito. Depois que Antônio conquistou a Armênia, mandou Artabaço, filho de Tigrano, e os príncipes seus filhos como prisioneiros ao Egito, e deles fez presente a Cleópatra, junto com o que havia conquistado de mais precioso naquele reino. Artaxo, o filho mais velho de Artabaço, que havia fugido ante a notícia dessa guerra, reinou depois no lugar de seu pai, mas Arquelau e o imperador Nero o expulsaram do reino, colocando Tigrano, o mais novo de seus irmãos, no trono. Quanto aos tributos dos países que Antônio entregara a Cleópatra, Herodes pagava-os rigorosamente à princesa, porque ele bem sabia o quanto lhe era conveniente não dar a ela motivo para que o odiasse. Depois que a cobrança desses tributos passou a pertencer a Herodes, os árabes pagaram-lhe durante algum tempo 200 talentos por ano. Depois passaram-lhe a tributar apenas parte desse valor. Então é isso, meus irmãos, a gente finaliza aqui no capítulo 5. Durante essa semana vamos tentar fazer mais estudos e a gente dá sequência nesse livro magnífico de história do povo judeu, do povo hebreu, e também que conta a parte histórica do Império Romano, uma parte muito interessante. Espero que o estudo venha a agradar aos irmãos e dar-lhes conhecimento da parte histórica do povo judeu, tá ok? Peço que compartilhe o estudo, ajude a divulgar o canal. Retomamos aí essa semana e aos poucos a gente vai conseguindo finalizar os estudos e colocar os vídeos no canal para os irmãos, ok? Um abraço, fiquem todos na paz, tenham um excelente fim de semana, uma excelente sexta-feira. Que o Pai seja com você, com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho. Um abraço e até o próximo estudo.